Olá, deusas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Terapia em dose? Com a Dupla! Aline Cioli. E Aline Santos. Meus amores, vocês podem nos encontrar no @abacaxi com canela. E no @aline.stellium, que vocês vão estar encontrando na nossa legenda aqui. Isso, e no @ também IACC Terapias. Tudo aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Se você tá no Spotify, esse vídeo tá completo, lindo, Maravilhoso no YouTube, porque a gente tá chegando com todo amor do mundo para servir vocês. E por falar em servir, hoje vamos continuar a nossa leitura comentada, que aliás não é uma leitura comentada, mas não deixa de ser também, mas compartilhando os ensinamentos desse livro preciosíssimo, inclusive minha xará aqui do lado, tirou onda com a minha cara, porque disse que o meu tá bem velhinho. Ai, nossa Lu amada, que não aparece nas câmeras, mas está aqui, a nossa diretora de arte, audiovisual. Tudo enfim, de tudo. Tudo é ela que faz funcionar aqui. Disse que me passa autoridade, dá licença, tá? Deus, maravilhoso. E hoje nós vamos falar, finalmente, sobre o capítulo 1, o Uivo, a ressurreição da mulher selvagem. La Loba, a mulher lobo. Essa parte tão importante desse livro, que na verdade é o conto base, né? Ele é a parte principal de todo o livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Todos os contos seguintes que são trazidos pela autora são baseados no conceito de La Loba. Então são uma expansão. Depois que você já encontrou La Loba, são as aplicações sobre a mulher selvagem nos relacionamentos, na família, quando ela está buscando os seus desejos, mas tudo parte desse conto principal, a mulher selvagem. Isso, interessante também compartilhar. Eu sou psicanalista, né, da psicologia junguiana, e é justamente a base que a Clarissa ela usa é a psicologia junguiana. Então ela traz histórias, só para reforçar isso, tá, Xará? Uhum. Por que histórias? Porque as histórias elas são contadas e recontadas ao longo de toda a jornada da humanidade na Terra. Eu pesquisei mais um pouquinho e a Clarissa, ela pegou vários apanhados de várias histórias e várias culturas e ela colocou aqui no livro as histórias que ela escolheu, que ela achou melhor. Ela escolheu, pronto, em relação à La Loba, esse arquétipo da mulher selvagem, esse instintivo, aliás, perdão, que toda mulher precisa desenvolver, ela escolheu a La Loba dessa forma que vamos aqui contar e compartilhar com vocês. E mais, se você ainda não entendeu quem é La Loba, o que está acontecendo, o que é arquétipo, que livro é esse, volta um episódio, que no episódio anterior nós trouxemos a introdução com todos os conceitos fundamentais, uma explicação, quem é essa autora, por que esse livro é tão importante. Então assiste o episódio anterior que você vai adorar. Isso. E as histórias, meus amores, elas se comunicam diretamente com o nosso inconsciente. Nós estamos vivenciando uma época que estamos muito para fora. Estamos muito, inclusive toda a humanidade está muito no patriarcado de consciência. E isso faz parte da nossa jornada aqui na Terra, tá? Tivemos a primeira parte da nossa humanidade, né, consciencial, de um matriarcado, né? Então, antes da escrita, pesquisei isso também, né? O nascimento da consciência. Então, antes da escrita, a gente encontrava muito aquelas mulheres de barro com grandes seios, Isso. com grande ventre, né? A grande mãe, a fertilidade, tudo a isso. Gaia, né? Isso, tudo isso, essa conexão com a mãe natureza, essa conexão, ela foi o primeiro estágio de consciência humana, que é o matriarcado. Só que tanto o matriarcado como o patriarcado, eles são necessários para o nosso desenvolvimento de consciência. É como se é microcosmos e macrocosmos. Por que matriarcado? E depois de um tempo, a gente está aqui vivenciando a era do patriarcado consciencial. É como se, aos primeiros 7 anos da vida humana, a gente tem essa consciência aurobórica, essa consciência ligada à mãe. E depois dos 7 aos 14, a gente desenvolve uma consciência de ir para a vida, de, entre aspas, negar a mãe, mas para poder ir para a vida, para poder conquistar a vida. Então, assim como a jornada de uma criança, também a nossa jornada humana. Só que é o seguinte, a cada término de muito tempo vivenciando um lado só da moeda, estamos transitando na era de aquário, estamos indo para a alteridade agora, então o bom é a gente chegar e ter o matriarcado dentro de si, ter o patriarcado, mas
em harmonia, né? Dentro e fora. Inclusive, esse livro vai falar muito sobre isso. E Essa... a integralidade, né? A gente está Isso, buscando toda essa união, né? Seja isso, das duas energias. Quando a gente parte para livros como Kybalion, que a gente vai para os isso, princípios herméticos, a gente já vê o princípio que informa que a gente tem as duas energias. Então, o isso. objetivo de Laloba é resgatar o nosso feminino pleno, para que com o masculino pleno, e não é sobre, né, feminilidade, é sobre a essência mesmo, energia yin yang, né, o que Isso. muitas pessoas chamam de sagrado, é aquilo que habita em todos nós e que está relacionado à expressão do nosso ser, e a gente acessar a integralidade, que é esse yin yang girando plenamente, né? É, exatamente. E por que eu dei essa breve introdução? Primeiramente, porque as histórias, elas fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Então é preciso vivenciar as histórias para que a gente aprenda mais sobre si. E porque muitas mulheres, elas desistem no começo de ler esse livro. Porque na verdade, ele é justamente um resgate desse inconsciente, Isso. desse arquétipo de La Loba, desse arquétipo, dessa alma instintiva, selvagem, natural da La Loba, a velha que habita aqui dentro, a nossa sabedoria feminina. Então ele precisa de um olhar do princípio feminino que não está na moda. Então é um resgate de você saber observar a vida com uma linguagem mais simbólica, reaprender a olhar para dentro, a caminhar por dentro do nosso inconsciente. Então, todo esse convite que Clarissa faz não é algo que as mulheres hoje, enfim, não só as mulheres, mas as pessoas, elas estão habituadas. Como eu falei, a gente está muito num patriarcado unilateralizado, né? Essa questão muito para fora, uma linguagem muito lógica, tá só logos. Então, aquela coisa muito racional. Só que a gente termina perdendo um pouco da alma, né, Xará? Isso se perde dos nossos ciclos, se perde da nossa essência, de buscar aquilo que é verdadeiro, de nutrir, né, a nossa alma desde os nossos ossos, como a gente vai falar. E o conto também tem um fenômeno, né, tem uma magia nele, porque ele se Sim, comunica com todos. Exatamente por tudo isso, isso que a Aline está explicando, o isso. conto ele se comunica com todo mundo, independente da sua idade, independente do local onde você está, da situação que você está vivendo. Quando você lê os contos que Clarissa traz no livro, você vai entender o que ele quer E dizer. vai despertando essas partes mágicas, sagradas, inconscientes em você. Então, Isso. que esse podcast te ajude a você continuar, porque esse livro é uma iniciação linda que todas nós precisamos e merecemos passar. Quanto ao matriarcado, ao patriarcado da consciência, nós estamos adentrando na era de Aquário, como eu falei, e a missão da gente é a união, é a alteridade. Então tenhamos paciência com essa época. Eu fiquei sabendo que eu talvez não esteja aqui encarnada para ver o fim dessa transição, mas como a gente está em época de transição, é bem difícil isso. Mas isso faz parte do nosso crescimento. Nós estamos saindo da adolescência da humanidade, está começando a crescer como consciência coletiva. Então isso é muito bonito, tudo isso faz parte, e que a gente cresça, né? Para a gente crescer e ter de volta, né, essa alteridade, conquistar essa alteridade dentro de nós, fica aqui o convite para que você se volte para dentro. E hoje vamos trazer La Loba. Lá, Lobo, esse conto maravilhoso, e a Aline e eu estávamos conversando antes de começar, que todos os capítulos possuem um conto, né, como a gente está dizendo, mas não é no nosso interesse fazer a leitura completa desses contos. Até porque alguns deles são bem grandes, né, amiga? Então, São. assim, alguns são longos, né? Mas La Loba é a base do livro. Então, especificamente nesse episódio, a gente vai estar trazendo o conto na íntegra, para que junto com vocês a gente possa estar debatendo esse conto maravilhoso e cada detalhe, cada nuance dele. Porque como a Aline comentou, a gente muitas vezes recebe, né, das nossas clientes, das pessoas que a gente com tanto amor atende, que elas tentam começar a ler o livro e acabam não dando continuidade. Então a gente quer trazer o conto de uma forma bem clara, né, bem atual, E trazer para a despertando em realidade de vocês, né, vocês. esse gosto pela profundidade, né? Exato, para que vocês se encantem realmente pela essência de La Loba. Não apenas debater o que é, mas você entender a beleza desse conto. E o quanto ela é uma figura, né, arquetípica indescritível, né, amiga? Sei lá, mágica, linda, Que vai nos que guiar ao longo da vida. apaixonante. A gente aqui. Sim, sim, é La Loba como é um é a símbolo. voz da nossa intuição mais sábia, né? E que para a gente ouvir nossa intuição, que é uma característica do princípio feminino, porque é algo interno, né? Em Exatamente, interno. Então, a La Loba, ela nos guia muito durante a vida. Então, vamos conhecê-la.
uma coisa que eu já quero trazer para vocês aqui, um parágrafo, que ela fala assim: assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, que é essa natural, né? Seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Então já fica a dica para vocês, para quando a gente estiver aqui debatendo as histórias, quando vocês começarem a ler esse livro, saibam que esse livro, essas histórias, os contos de fada, falam da gente, dentro e fora da gente. Então vai estar falando de partes da gente, partes da nossa psique, e também vai estar falando da vida fora, porque assim como dentro, fora, fora, dentro. Olha que interessante também, que eu grifei para trazer. Antigos anatomistas falavam de um nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. Vai ficando mais alma, né? A profundidade, né? E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Que lindo, né? Então, ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Eu acho que eu consegui deixar bem claro isso, né? Porque eu acho que é uma pergunta que chega muito pra gente. Ah, por que história? Por que história? Gente, porque é a história que promove o despertar da alma. Antigamente, os gregos, inclusive, as pessoas para fazer terapia em grupo, inclusive isso continua, né? Vocês iriam para assistir uma peça, iriam assistir alguma arte. Porque tudo que se comunica com o inconsciente termina tratando, termina despertando algo ali que precisa ser olhado, curado, né, amor? E ela até fala que porque todo esse comentário, porque falando tanto em mulher selvagem, porque realmente, como a Aline explicou sobre as eras, sobre toda a transição que está acontecendo no planeta, é o momento da gente resgatar toda a nossa parte, no nosso inconsciente, nosso self selvagem, que acabou ficando muito adormecido. Ela até cita assim, ó: osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos na sua vida e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. E que essas histórias despertem todas nós. Vamos ler o conto? Posso ler? Fica à vontade. Ou que você quer ler? Pode ler. Posso ler? La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas, acabei de falar, da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando com a procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives do granito decomposto do território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, no carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, eu acho que é assim que se pronuncia, com os galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Hueseira, a mulher dos ossos. La Trapeira, a trapeira. E La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos, de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e se esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura
branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e se aproxima da criatura, ergue seus braços sobre os esqueletos e começa a cantar. E aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne. E que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e a proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desganhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E quando canta o lobo, abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando de água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar. Sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livremente na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo de alma. Coisa mais linda, né? Nossa, só de ouvir esse conto, de visualizar essa cena dessa senhora poderosa, mística, né, Mítica. cantando numa fogueira, né, tão Isso. mítica também, Sim. cantando ao redor de uma fogueira, fazendo tudo isso acontecer. E essa criatura que gerando vida e correndo livremente, se transformando numa mulher maravilhosa, né, livre, com sua essência plena. Gente, coisa mais linda. Coisa mais linda. É lindo demais esse conto, não tem condições. E vocês perceberam que ela fala que pode ser encontrada no México, Em nos todo Estados lugar. Unidos, tal. Por que isso? Porque as histórias elas estão presentes em todos os lugares. A mesma história. É como a gente fala, existe um inconsciente coletivo que alimenta cada inconsciente pessoal dos seres humanos. E a gente meio que recebe as mesmas histórias para que a gente desperte ao longo da nossa jornada aqui na Terra. Nós trouxemos esse conto então para a gente debater com vocês, né, e estar aqui expandindo um pouco mais os detalhes, né, os segredos que estão ocultos quando a gente está lendo. E pequenos detalhes, por exemplo, características do conto, né? A gente tem o deserto, né, amiga? Fala aí, meu amor. O deserto da alma, né? Todo esse território que a gente sempre encontra como algo mágico, né? Diz que o deserto cura almas. A gente tem ele sendo retratado em vários livros, em Jesus várias Cristo histórias. passa 40 dias no Jesus vai ao deserto. deserto. Se você for pegar o livro O Alquimista, ele também se passa nas areias do deserto. E são várias histórias que acontecem porque o deserto ele faz com que você se reconecte à sua alma. Então ela não está numa floresta, num bosque, que até acho que ficaria bem bonito, né? Sim. Mas não, La Loba está no deserto, que é quando você chega naquele ambiente que realmente, assim, quando a gente pensa no deserto, a gente pensa em algo seco, árido, mas há muita vida na parte oculta, há muita vida abaixo, né, da camada superficial. Isso, o deserto que ela tanto fala, como eu falei, sempre são símbolos dentro e Tudo, fora de né? nós. Então, quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em aridez, porém você vê plantas como os cactos com alta resiliência, Sim. que conseguem trazer para si a água que está lá embaixo por ter raízes, por ter resistência maior, por aproveitar cada fio de água. Quando pensamos em deserto, a gente pensa, engraçado, eu pensei muito em mulheres porque ela fala de estar perdida, de estar procurando algo. A gente é muito testada no deserto, né? Jesus é muito testado no deserto. Então, assim, são períodos de aridez porque a gente está perdido. Chega ao Porque nosso limite, né? Aquele momento em que a isso. gente diz, não tem mais, é o meu máximo aqui. É instinto de sobrevivência só. E aí a gente começa a entender um pouco mais de alma no fundo de um poço, né, no deserto. Quantas e quantas vezes acontece muito durante processos de hipnoterapia que eu conduzo, e algumas mulheres, elas se veem no deserto. Então é um símbolo que aparece muito. Então quando elas chegam aqui, que elas se veem no deserto, elas estão perdidas, elas estão sofrendo, que é justamente nesse período de sofrimento que elas vão buscar a única resposta que existe, que está dentro delas, olhando para elas. E nesse deserto
elas vão procurar e encontrar a própria alma e o próprio caminho. Interessante, né? E quando a gente sai de uma experiência no deserto, a gente se transforma, né? O deserto, ele é um novo nível, como o próprio livro Alquimista. É uma nova face. Você enfrenta o deserto, se conecta a ele, acessa a sabedoria daquele momento desértico, e aí você sai muito mais forte, sai renovado. Né? É E tem como se a toda essa Laloba, beleza. ela mostrasse pra gente o nosso oásis no deserto. Isso. Depois que a gente encontra ela, que é esse arquétipo, né, da velha, vamos falar porque da velha também, eu acho que nós podemos já ir para ela, para a velha, que é esse arquétipo da sábia, né? Como eu falei, arquétipo, esse modelo antigo. Dentro de nós existe essa guia interior, que toda mulher ela tem, essa velha sábia, pode ver que ela é gorda, pode ver que ela sabe grunhir muito mais do que falar. Tudo isso traz para a gente uma sabedoria inata, conectada tanto à natureza instintiva, que a gente perde muito por ser domesticada, de cruzar a perninha, de falar baixinho, e aí ela tá lá grunhindo, tá Exato. lá, né, se conectando com a mãe natureza. Então, tudo isso, ela sabe nos mostrar esse retorno ao que é instintivo, esse retorno ao que é selvagem, esse retorno ao que alimenta a tua alma. Então, a velha representa aí sabedoria, né, amor? E toda essa simbologia, até dela ser uma velha que ela descreve, né, o corpo, as formas, para que você tenha uma visualização plena, né, de realmente um feminino, né, que a gente tem muito essa simbologia de poder, de uma líder, né, uma energia muito bonita, muito sábia, né, quando ela descreve, para mim, pelo menos, parece muito essas líderes de clã, sabe, quando a gente pega esses filmes, nessas Que já pariu animações, muita gente, né? Que já nutriu e volta até um muitos. pouco ao desenho que a Aline falou no começo, essa visualização da grande mãe, essas Isso. representações, né, Eu de pensei nela, a grande Gaia. mãe, É como exato. se ela, de alguma maneira, trouxesse de uma forma inconsciente pra gente essa percepção de grande mãe. Né? Se você tiver sorte, você vai encontrar a Loba. Então, ela vai lhe dar essa proteção. Né? E eu acho que isso traz uma beleza, um significado muito profundo também. Isso. E por que ela canta sobre os ossos, né? Porque os ossos representam aí a força indestrutível da vida. Então, nossos ossos é a última parte que vai ficar. A gente pode até ir perdendo a nossa carne, perdendo alguns pedaços no meio do caminho, mas os ossos que ficarem no caminho, você consegue resgatar, né? Quantos ossos a gente deixou para trás? Né? São partes nossas de totalmente integração que nos mantém, que nos dá a nossa possibilidade de ficar em pé, de se movimentar, e é a parte mais firme, mais rígida, mais indestrutível que nós temos. Então, a gente pode até perder algumas partes, né, ossos ao longo do caminho, que fazem parte da nossa alma, mas eles estão lá esperando que a gente procure por eles e consiga, quem sabe, colocar todos eles na frente da nossa La Loba interior, dessa sábia, e possa novamente ganhar vida. Por isso que ela canta, né, meu amor? Exato, e é uma percepção sobre você, minha Deus, a sua vida, tudo que você está vivendo agora, tudo que você está sentindo, quais ossos, né, foram ficando pelo caminho. E é você olhar para isso com coragem, porque não é fácil reconhecer que alguns ossos ficaram pelo caminho. Às vezes dá uma sensação de que não tem mais nada que possa ser feito, que você nunca mais vai encontrar aquele osso uma vez perdido. Mas não, é como a Aline disse, ele está ali, ele ainda está esperando que você, né, possa recuperá-lo. Ele só está na areia, dá uma cavada, volta, procura. E eles estão lá representando tudo aquilo que te integra. Então, são partes suas que não são qualquer parte. Para ser osso, são partes estruturantes suas, né? É a sua essência mesmo, aquilo que Isso, aquilo que você já nasceu, né, com ele, já está ali bem estruturado, e ao longo da vida a gente pode perder. e que dói muito quando a gente Perder. perde um osso. Isso, a gente pode se Algo, acostumar, mas dói. é algo muito essencial, é aquilo que você ama fazer, é aquilo que te nutre, que quando você faz é força para você, faz com que você volte a ser você mesma, traz você de volta para o seu centro. E às vezes é uma coisa simples, não é algo complicado, às vezes é dançar, é cantar. Você amava cantar, alguém falou alguma coisa e você parou de cantar. Não, quando É eu e a escrever. Aline, nós estávamos aqui fazendo o nosso roteiro para esse episódio, né, sobre La Loba, chega meu coração aperta
Eu vou me emocionar, porque eu amo poesia, né? Eu faço poesia desde criança. É algo da minha alma, né? Algo de mim, espiritualmente falando. E ao longo da jornada é normal, porque a gente não precisa também se sentir culpada porque perdeu algum osso, sabe? A gente só precisa despertar para isso. E eu amo poesia, eu amo escrever poesia. E eu tô bem num ritmo de vida que a gente já começa a deixar aquilo que nossa alma também ama para poder pagar a conta, para poder, enfim, dar conta de várias coisas. Mas a gente não pode deixar que o nosso ritmo de vida fique apenas nisso, né? A gente precisa resgatar aquilo que encanta a alma. Então, se tem uma coisa assim que Lindo La Loba eu anotei bem grande, é resgatar a poesia na minha vida. Por mais que eu leia muito, eu quero voltar a escrever. É um osso que eu quero voltar a ter comigo e começar a cantar muito para ele. O que eu falei com a Aline quando a gente estava fazendo esse roteiro também foi que quando eu li esse livro a primeira vez, eu estava num momento muito pessoal, amoroso, muito delicado. E eu estava completamente desconectada de mim. E quando eu li esse capítulo falando sobre La Loba e eu parei para olhar os meus ossos, nossa, eu acho que eu tinha mais nenhum, acho que eu era uma gelatina. Eu Porque tinha deixado alguns... tudo pelo meio do caminho. Tudo. Eu tinha, sabe, me domesticado pelos padrões da Matrix ao extremo. Então, assim, eu tava completamente fora do meu eixo, vivendo uma realidade que não era minha. E a sensação que eu tive foi que eu jamais recuperaria aqueles ossos. Ao invés de me dar força, eu me senti arrasada. Eu disse, nossa, nunca mais. É porque Foi olhar uma para isso sensação de pela primeira frustração. vez pode doer mesmo, né? Então, assim, se nesse momento, quando você para olhar, independente do que você esteja vivendo, e você diz, caramba, tudo que era essencial pra mim, tudo que era belo, tudo que me nutre, hoje eu nem sei como é que eu posso voltar a recuperar isso. Eu nem sei como eu posso voltar a fazer. Se era trabalhar, se era estudar, se era fazer uma faculdade, se era reunir amigas, se era receber pessoas, se era, sabe, olhar a lua, molhar os pés no mar, não importa. Algo que te nutre, que fazia você voltar para o seu centro, dá tempo de É recuperar. aquilo que faz a tua alma sorrir, aquilo que faz a tua alma vibrar. E essa questão do cantar que ela loba traz é a voz da alma. Então, é o sopro da alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. E aí são dois aspectos, tanto você recuperar os seus ossos, como você descobrir qual é a música que faz com que os seus ossos voltem a se cobrir de carne. Né? Isso. Que música La Loba está cantando? Quando Isso. você já recolheu todos os ossos. Qual é a melodia agora? Qual é a canção que a sua alma entoa, que você canta? Qual é a voz da sua alma para que esses ossos comecem a ter É vida? bonito, né? É meio mágico, porque traz essa magia, né? Porque tudo que se comunica com o inconsciente traz esse lado mítico, mágico. E no caso da Aline, por exemplo, ela estava num aspecto doente, num relacionamento doentio. E no meu caso, eu estou precisando restaurar, né? Então, assim, pode ser o que você está precisando resgatar, restaurar ou até mesmo se curar. E Isso. tem uma coisa também que eu anotei aqui bem interessante. O mergulho profundo do amor. E não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário realizado no deserto da psique. Então, assim, esse caminho para que você vá para a profundidade, né, do deserto, do oculto. Ele está falando aqui o tempo todo do inconsciente, o tempo todo do subconsciente. Esse caminho só quem pode trilhar essa jornada é você. Mas como é que você faz isso, né? Muitos podem perguntar, né, Chorar? Como é que eu vou me descobrir, tirar as minhas cobertas, me desvendar, tirar as minhas vendas para que eu alcance esse deserto, para que eu alcance onde está deserto em mim, né? Como é que eu faço isso? Qualquer coisa que altere a sua consciência, né? A música, a dança, os tambores, tudo isso faz com que você consiga se resgatar. Mas também a hipnoterapia, a terapia de imersão, a terapia energética que a Aline faz aqui. Então, todo esse Tarô. processo terapêutico, tarô, e ela traz isso no livro, inclusive tem uma parte do livro que ela traz o tarô. Então, toda essa linguagem com o inconsciente que a terapia
com o tarô, que é a terapia que eu faço aqui com a hipnoterapia, por exemplo, Que você encontra aqui no Instituto Abacaxi com Canela, né? isso que a gente Todo que é a promove. nossa proposta, né? Que é essa união, Isso, né, de ciência e espiritualidade para isso. ter de uma forma completa, né? Para você ter todos os níveis. A jornada é sua, mas você não precisa estar sozinha, né? Exato. Tá? Tem duas psicanalistas aqui para te auxiliar. Corpo, Então, mente e espírito, tudo muito alinhado isso. no resgate dos seus ossos aí, no resgate, no seu encontro com a loba. Como o Jung fala, né? Corpo e mente juntos. Aí eu acrescentaria com o meu velho amigo Jung, corpo, mente e espírito juntos. Aí já é a Lucilena que fala assim, e É eu isso. concordo com ela. E eu também. Que é esses três aspectos juntos na minha vida. Se eu tiver só fora, numa vida só razão, numa vida só, como eu acabei de falar, de pagar contas, sem a minha alma, eu vou me perder. Porque tudo do ter, da aparência, ele só tem sentido se a gente tiver a essência. E esse contato com a essência mais profunda, entre o inconsciente e a parte consciente, adivinha quem faz esse laço? Quem faz a jornada para dentro e para fora? La Loba. Essa parte é linda. E outro aspecto também do conto que a gente tem que trazer, né, e tem que compreender, é a questão que os ossos, eles vão, né, do osso ao lobo. Então, a gente vai sempre disso que a gente está falando, né, da essência para o externo, não do externo para a essência. Isso. Então, a gente vai sempre do osso à carne. E quando esse lobo fica completo, né, que ela tá cantando e ela canta mais alto, e também é outra peculiaridade desse conto. Quando você chega mais perto de resgatar esses ossos e de voltar a estar plena, você não desacelera, você coloca mais lenha. É o momento que realmente ela canta mais alto, ela faz mais forte. Que a gente pensa que nesse ponto a gente pode desacelerar, mas não é. É exatamente naquele momento da virada, naquele momento em que você vai ser livre, que você vai acessar a liberdade mesmo e que vai passar para a nova fase da sua vida, que vai assumir a sua verdadeira versão, que vai alinhar o seu propósito, é o momento que você tem que cantar mais alto a canção da sua alma. Então, mais força, mais amor, mais fogo, mais essência. E quando ela canta, o lobo começa a correr. Isso, é lindo, né? Essa velha está entre os universos da racionalidade, que é justamente essa parte, né, mais consciente, e do mito, né, essa parte do inconsciente. Então ela faz essa travessia, né? Ela consegue fazer com que a gente traga a nossa essência para a nossa vida externa. Ela é a articulação com a qual os dois mundos giram. Então a La Loba, para mim, ela é muito é, essa sabedoria inata das mulheres, essa intuição, esse grito, essa questão do correr livre, é algo que nós estamos precisando resgatar. Em outros episódios, a gente fala de como a sociedade hoje, por causa justamente dessa parte da consciência coletiva que está no patriarcado, transitando para a alteridade, mas nós estamos muito fora de nós. E muito fora de nós, e especialmente do nosso arquétipo do feminino, é ficar sempre muito na superficialidade de quem nós somos. Então, o resgate da La Loba, o resgate dessa linguagem simbólica, essa travessia, estava aqui observando nossa parede, inclusive a gente discutiu, porque a Xará queria ficar nessa posição. Eu quero esse E eu lugar. não deixei hoje, porque meu cabelo já estava alinhado nessa posição, mas vamos trocar, viu, querida? Acesse no YouTube, gente, é bem interessante. Diga, vou subir uma enquete aqui. Não parece mais com a Aline essa daqui? Parece mais com a Abacaxi essa daqui? Não existe. Ai, Eu muito sou aquela. interessante. Então, essa que a Aline com H se identifica, né, aqui na nossa parede do Instituto, é justamente essa imersão necessária. É aqui que nós encontramos La Loba. É aqui que a gente olha para dentro, para nossas profundidades e vê onde está deserto. Agora, interessante, né? A gente só sabe onde está deserto em nós se a gente olhar para dentro, para sentir isso e para encontrar nosso oásis. Enquanto a gente não olhar para aquilo que está seco em nós, para aquilo que não está morto, porque se trata de ossos, mas precisa que você encontre dentro de você, você só mergulhando. É um trabalho que só você pode fazer por você. Não adianta querer pegar esse deserto, esse pseudo vazio e tentar que o outro traga para você algo que vai te preencher. Não, só você pode se preencher. Então você vai levar, na verdade, essa luz da consciência que está fora para olhar para dentro e olhar e colocar luz dentro, onde está faltando, para você colocar água, para você regar, para você cantar, para pegar e se encontrar, quem sabe até num sonho. Se encontrar com a loba e cantar com ela sobre os seus ossos.
para que você corra livremente. E isso é sobre tudo, então é sobre a sua sexualidade, é sobre a sua expressão sexual, né? Como você se relaciona com a sua libido. La Loba também é isso, Sim, né? É sobre a forma como você fala para o mundo, como você sim. expressa a sua voz, né? E é como a Aline está dizendo, né? O conto ele traz que ela primeiro se transforma em lobo, depois ela corre livremente em algum ponto, né? No toque de luar ela se transforma em mulher. Então tem que ser na parte de dentro para fora, A da sua essência. essência para a expressão externa. Sim. Então, quando a expressão é só externa, mas a sua essência não está conectada à loba, você não consegue sustentar, porque você ainda não tem ossos, a estrutura não está firme. E você não entende porque muitas pessoas, né, muitas mulheres, elas têm um trabalho legal, elas ganham bem, tudo no ter, né? Tem uma aparência legal, e por que que elas não são felizes? E muitas até se questionam por que que eu não sou feliz? Já, por exemplo, que eu sou uma médica, ou que eu tenho um O sucesso checklist do sucesso, financeiro, né? Bati o checklist do e aí, por que eu sucesso. não tô aqui feliz? Gente, isso não tem nada a ver, né? Pode ser que você tenha muita coisa, mas não é quase nada. Sim, e esse faz parte um pouco da minha história, né? Porque eu bati o checklist assim, disse, pronto, ok. Tudo que eu tinha traçado para mim, eu bati. Por que que tá tão desértico aqui dentro? Isso, isso. Então, uma coisa, e aqui na nossa parede, onde a Aline está, que ela diz que parece comigo, é justamente a parte do florescer, a parte de fora. É a transformação que vem. Então, aqui é transmutação, de transmutar a essência para que você transforme por fora a sua vida. Então, aqui é como se o canto da La Loba tivesse representado o nosso abacaxi, e nesse canto da La Loba, internamente, que a La Loba vai fazer essa travessia com você consiga aqui como se ela se fosse um pouco a loba, por isso você gosta dela. Ela é bem loba, né? Essa boneca aqui atrás da gente, ela é bem linda. Então é como se primeiramente ela tivesse ali ganhando, colocando carne nos ossos e correndo e tivesse com essa essência de la loba nela para depois ela se transformar ali dentro. E E pode expressar, perceber, se né? expressar fora. Então, pode perceber que as duas tinham os olhos fechados. E por que olhos fechados? Porque é por dentro que você se encontra. Isso é uma representação bem clara do Yin Yang, né? Então, Sim, né, até a as lua cores. e o sol, toda Sim, essa dualidade que se torna plena, né, com o símbolo isso. aqui da espiral ao centro. Então, é sobre essa energia maravilhosa. E pra gente, né, começar a finalizar aqui, porque senão a É, gente fala porque 2 horas de a La Loba. lua tá aqui mostrando vários Lua já dedinhos. falou várias vezes que a gente estourou o tempo. Calma, menina. Calma, que La Loba é assim É mesmo. tranquilo. Calma. Explicar a loba é bem tranquilo. A gente já passou da plaquinha vermelha, ó, faz tempo aqui. Então, que a gente queria trazer para vocês algumas frases para vocês poderem refletir, né? O que aconteceu com a voz da minha alma? Né? O que está acontecendo com essa voz? Em que momento? Gente, essas reflexões não são, minhas deusas, para vocês olharem para o passado e com dor, mas para vocês criarem um futuro como uma tela branca. Então, não importa o que houve, que seja aprendizado e que você possa tirar, né, do deserto o máximo aprendizado que você puder, mas que você olhe para frente para procurar o oásis, que ele traga força para olhar e dizer, caramba, eu já passei por esse deserto todinho, caminhei isso tudo, agora eu tô mais perto. Agora eu tô muito mais perto de chegar onde eu preciso chegar. E olha que lindo, né? Eu apontando para essas mulheres aqui fora, minha Nossa Senhora, que sincronicidade. Aqui eu sempre falo, nessa que está atrás de Aline, que ela tem mais yang, ela tem mais essa questão do agora para fora, do fogo, do sol, da criação. Eu sempre falo que ela solta aquilo que não pertence mais a ela. Ela tem um pouco do outono nela. Pode perceber que o cabelo dela, ela tá criando, ela tá queimando e ao mesmo tempo tá soltando aquilo que precisa morrer. E a loba traz isso, né? Quando você pergunta o que aconteceu com a voz da minha alma, você pode também se perguntar onde está aquilo que alimenta a minha alma também. O que é que dentro de mim já morreu? O que é que dentro de mim precisa morrer? Então, aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces, que é isso que ela faz com o lobo, né? A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou essa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender a nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. E aí vem uma das perguntas, né? Então, como eu posso fazer, então, com que aquilo que morreu, mas que deveria estar vivo, volte a ter vida?
Porque às vezes a gente inverte o processo, a gente mantém vivo algo que Que já já chegou ao morreu. fim Sim. e a gente acaba sufocando Nossa. aquilo que deveria estar vivo. Não Então, como aceita eu os ciclos posso da vida, né, amor? não aceita e a gente não enxerga aquilo que deve permanecer e aquilo que deve morrer. Então, se aquilo, aquela plantinha, né, aquela plantinha bonitinha, acabou morrendo, como eu posso fazer com que a vida volte a ter vida? Como eu posso recuperar essa plantinha na minha alma? É uma das perguntas que a gente pode estar se fazendo para se conectar à loba. Eu amei. Ela é quem cuida, meus amores, do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres, e assim também daquilo que precisa nascer ou renascer. Próximo. Então, Quais são os ossos? o quê? Quer perguntar a próxima pergunta? É a pergunta, qual foi a última vez que corri livremente? A gente olha no roteiro ali, né? É. Qual foi a última vez que corri livremente? Né? Qual foi a última vez, então, que você se permitiu correr livremente, que se permitiu se expressar livremente, ser livremente, fazer algo livremente por você, independente de quem está ao seu redor, se é filho, se é família, você, por você, livremente. Qual foi o último momento, a última situação em que você se permitiu receber de você? Receber de você esse cuidado, esse carinho, receber de você amor. E ter essa vivacidade. Eu acho que o ato de correr é um ato muito que traz vivacidade, traz entusiasmo. Eu imagino uma mulher correndo livremente e ela quase. Eu imagino uma cena ela saltitando. Eu imagino ela aqui. Justamente a nossa In. Tem que botar um nome nelas, né? Eu acho bem interessante. Quando eu falo daquela ali, tem um nome, dessa aqui tem um nome. Então, Estamos finalizando, Lua, calma. né, mostrando aqui, ela tá sempre aqui mostrando 41 minutos, é isso aí. Então, assim, essa parte do correr livremente é nos afastar da domesticação em que a gente vive hoje, né? É ter essa relação com o self instintivo, independentemente do que seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, sua companheira, seu companheiro, seus filhos, sabe? O que você quer? Ah, mas dizem que é bobo. Eu quero começar a pintar, mas dizem que eu vou perder meu tempo. Eu quero começar algo novo, eu quero resgatar a poesia, eu quero tocar um instrumento, mas dizem que eu estou muito velha, mas dizem blá, 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 sabe? Esquece. O que é que seu coração está dizendo? Quando foi a última vez que você ouviu seu coração? Porque lá tá lá loba. Perfeito, né? Sim, é o momento de você se permitir receber de você. A gente cuida de todo mundo, cuida de família, cuida de parente, cuida de amigo, cuida do vizinho, cuida do mundo. E você? Você está cuidando de você? Você está conseguindo ser tão bondosa, generosa com você mesma? Você está olhando para as suas necessidades emocionais, para as suas necessidades afetivas, para as suas necessidades sociais, psíquicas, para a terapia que você precisa estar fazendo, para a ajuda que você pode receber. Até ajuda, você está se permitindo receber ajuda? Né? Muitas mulheres chegam para a gente com bloqueio de ajuda, que não conseguem receber na própria terapia, que não Isso. conseguem olhar para si mesmas, mas que cuidam da família inteira, que se chegar outra família, ela cuida da família dos outros também. Exatamente. E os ossos, né, eles representam essa força indestrutível, representam a alma, o E é isso que a gente tem que espírito. estar buscando, os nossos Isso, ossos, isso. Os ossos de lobo nessa história representam o aspecto indestrutível do self selvagem, que é o que a gente a comentou. natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. E aí vem aquela pergunta, se você já encontrou os seus ossos, se você agora que está ouvindo a gente já percebeu pelo menos um osso que você precisa recuperar, pelo menos um que você diz, nossa, se eu voltar a fazer isso, eu vou me sentir tão bem. Para onde foi Laluba, então? Exatamente, Vamos é começar onde a foi. procurar ela? Para onde foi Exato. Laluba? Se você achou o osso, agora é hora de encontrar Laluba. E olha que lindo. A Ala Loba é a guardiã da alma. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos, como eu falo muito aqui a intuição. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para nos modifiquemos bem como ao nosso mundo. Dentro de nós está o nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar.
Então, meus amores, eu espero que esse Selfie Mulher Lobo, Que lindo esse trecho, né? né, lindíssimo, dá vontade de ler ele todo, mas não podemos, né? Ah, Esse Selfie Mulher Lobo, essa parte instintiva que vai te guiar a tua alma, por mais que tenha um deserto para passar com ela, passe, ela vai te levar para o teu oásis, né? e você tem que percorrer essa jornada porque a decisão é sua. Mas não precisa ser completamente sozinha, hein? Estamos aqui, né, amor? Estamos aqui para todos Terapia vocês. é algo que, como a gente até comentou antes, não é algo de mesa de bar ou uma amizade para conversar. É realmente um processo. A gente sabe como guiar cada uma de vocês quando chegam aqui. E E esse quando caminho, vocês ele tem... chegam para fazer a terapia em dose dupla, aí é que Exato. é lindo mesmo, porque essa parte alma é a psique, é a minha especialidade maior. E a parte espírito é a parte de Aline com H. Então, esse caminho, ele tem que ser percorrido por você, mas ele não precisa ser percorrido no modo hard, no modo mais difícil. Tem como dar uma amenizada, e isso é tanto, essa busca por La Loba, ela não é uma coisa que você vai, encontra e zerei. É uma coisa que você vai continuar fazendo o tempo inteiro. Eu cuido de Aline, a Aline cuida de mim, a gente está o tempo Sim, todo olhando uma para outra. Porque cada vez mais a gente vai descobrindo um novo osso. Porque são muitos séculos desconectados dos nossos ossos. Não somos só nós, a nossa ancestralidade inteira. Por isso que a gente sempre fala, né, amor? A cura de um é a cura de todas. Então, isso. quando você busca La Loba, quando você vai catar seus ossos, você está salvando toda uma geração e você está trazendo cura, inclusive, para as gerações que virão. Assim como nós hoje podemos estar aqui gravando um podcast falando sobre isso, né? Você pode facilitar para gerações futuras que esses ossos já tenham sido encontrados por todas nós. Por muitas gerações, né? Inclusive nessa transição de era tão árdua, se a gente começar a buscar a nossa alma, a gente vai trazer essa alteridade para todos os seres que estiveram ao nosso redor. Eu vou trazer só esse último pedaço para a Lua Azulana me matar. Esse self mulher Eu já estou lobo encerrando aqui, porque lutar. deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse selfie é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um selfie formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Ela sempre fala nascimento e morte, porque na verdade ela loba, ela traz pra gente o ciclo vida, morte e vida. Porque justamente são os ciclos, aquilo que precisa morrer para renascer. Porque na verdade a morte é só uma transição para a vida, porque a vida sim é eterna. Sim, e a sua versão atual, ela precisa morrer para que a nova versão surja. Esse Você para também que precisa permitir isso, e às vezes isso é horrível. até porque são as fases da vida, né? Que De a gente 7 em tá. 7 anos, as nossas fases. Eu tô aqui iniciando o quinto ciclo de vida humana, com 36, e é babado, viu? E a gente às vezes está tão apegada, porque foi tão doloroso, né? Perder osso por osso para chegar até aqui, que eu não quero mais perder essa minha versão. Isso. Eu não Mas consigo aí, desapegar dela. E aí que a isso. gente vem tentar ajudar vocês. Então é Perfeito. preciso que você solte essa versão, limpe todos esses julgamentos, olhe para tudo isso, olhe para os traumas, para que você possa então, né, desabrochar. Florescer A diferente. borboleta precisa deixar de ser lagarta em algum momento. Isso. Deixar que novas habilidades e capacidades possam construir a sua história, porque a vida, se ela se repete, é porque você está precisando de terapia. A vida deveria sempre trazer um ar fresco. E esse ar fresco requer da gente sempre esse eterno ciclo de vida, morte e vida, deixando morrer aquilo que precisa morrer, para nascer aquilo que precisa nascer, inclusive versões nossas diferentes, com novas capacidades e habilidades, para que a gente possa florescer em nossa vida. E assim finalizamos La Loba. Espero que vocês gostem, compartilhem, né, com quem você ama e tragam mais mulheres. Em breve faremos jornadas, inclusive. A leitura do livro é bem maravilhosa. Então, já que nós estamos nos primeiros episódios, você que está curtindo aí, já compra o livrinho, já começa a amar essa leitura simbólica, porque é esse tipo de leitura que vai te levar para justamente essa profundidade da tua alma que tanto espera por você. Se você olha o livro, você acha até ele grande, mas é porque são muitos capítulos. A gente vai capítulo por capítulo, uma vez por semana, então uma semana inteira para você ler cada capítulo e tá acompanhando com a gente, para você, né, tá assistindo tudo que a gente está falando e também tá tendo as suas próprias percepções e insights. Então leiam o livro, vão para as nossas redes sociais, conversem com a gente, acompanhem nas lives,
Sejam todos muito, muito bem-vindos. Né? Enviem para todo mundo que vocês conhecem. Muito, muito obrigada por estar Muito aqui com a obrigada, gente. meus amores. Até o próximo episódio.